Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Wellington e todos os dias, às 10 horas da manhã, eu estou aqui para trazer a palavra do dia para abençoar a tua vida. E às 18 horas, irmãos, eu tenho uma oração também abençoada e uma palavra aí, Deus vai falar profundamente ao coração. E meia-noite nós temos a oração da madrugada, uma bênção. Então, irmãos, vamos para a nossa palavra de hoje. A palavra de hoje, irmãos, nós iremos tratar sobre um assunto muito importante que muitos não sabem, às vezes não entendem a origem de tudo isso. Às vezes a pessoa fica um pouco assim, sem saber, às vezes não perguntam, e quando perguntam não tem uma resposta satisfatória. Então nós estamos aqui, irmão, para trazer a palavra do Senhor, independente de religião, como já falei com vocês. Aqui eu não falo de religião, eu falo de Jesus e falo da palavra do Senhor. E esse assunto é muito polêmico, é a questão das línguas estranhas dentro da igreja. Meus amados irmãos, eu sei que talvez você fala línguas estranhas, sei que talvez alguém também está assistindo agora, não fala língua estranha, é de uma igreja tradicional, não tem esse hábito de falar língua estranha. E outros não, que estão aqui comigo, a igreja lá é fogo puro, fala língua estranha mesmo. E a questão, irmãos, é o seguinte: o que é língua estranha? Que negócio é esse? Meus amados irmãos, quando você volta lá em Atos capítulo 2, você vê ali os discípulos falando em línguas. Quando ali o Espírito Santo veio, e ali, amados irmãos, como a Bíblia diz, que enquanto os irmãos estavam reunidos, estava acontecendo uma festa em volta naquela cidade ali, naquele lugar. Era a festa bíblica, chamada Festa do Pentecoste. Era uma festa da colheita, agradecendo a Deus pelos frutos, mas a palavra Pentecoste não tinha nada a ver com religião, com igreja, não tinha nada a ver. O que ficou marcado hoje, nós usamos o termo Pentecoste, relacionado ao Espírito Santo, à igreja, porque foi no dia da colheita, no dia de Pentecoste, que o Espírito Santo veio inaugurar a igreja do nosso Senhor Jesus. Meus amados irmãos, Jesus já havia feito uma advertência dizendo para os discípulos: olha, não saiam de Jerusalém sem que sejam primeiro revestidos de poder, e depois vocês saem e pregam o evangelho a toda a humanidade, saem por todo mundo e pregam o evangelho. E os apóstolos ficaram ali, irmãos, em Jerusalém, aguardando o dia que o Espírito Santo iria vir. E nesse dia, do dia de Pentecoste, os irmãos estavam naquele culto abençoado ali, sentindo a presença de Deus. Eles estavam reunidos, a Bíblia diz que havia concordância, todo mundo estava voltado com o mesmo intuito, que era adorar o Senhor. E de repente, meus queridos, quando eles estavam reunidos ali adorando ao Senhor, de repente eles ouviram um barulho dentro da igreja, como de um vento veemente, impetuoso, um vento forte. E quando os irmãos abriram os olhos, olharam um para os outros, eles viram, sabe o quê? Uma chama, como uma língua de fogo sobre a cabeça de cada apóstolo, de cada discípulo, porque não eram só os apóstolos que estavam ali. E eles começaram a falar em língua estranha. Mas essa língua estranha de Atos, irmãos, era idioma, porque o Espírito Santo, irmãos, estrategicamente, ele veio no dia daquela festa, no dia de Pentecoste. Por que, meus amados irmãos? Porque eu digo que ele veio no dia estratégico. O Espírito Santo é inteligente. Então, irmãos, sabe por quê? Porque ela estava reunida, todas as nações, 14 nações da terra, estavam reunidos naquela festa. Então o Espírito Santo viu que era um momento propício para ele vir e a palavra do Senhor ser espalhado no meio daquela multidão, para que quando eles voltassem, aquelas pessoas voltassem para as suas cidades e os seus países, levassem o evangelho de Jesus. Por isso que eu estou dizendo que foi um dia estratégico. Mas, irmãos, como que os discípulos iriam evangelizar aquelas nações que estavam ali por perto, se eles não sabiam falar em outras línguas? Eles falavam apenas na língua deles,
muitos deles não tinham cultura, não tinham estudo, muitos deles eram pescadores, eram analfabetos. Aí o Espírito Santo veio, né, sobre a vida daqueles discípulos e capacitaram, irmãos. Quando capacitou a falar em outro idioma. E quando eles saíram, espalharam no meio daquela multidão, falando naquele novo idioma, as pessoas ficaram perplexas. E as pessoas disseram: olha, como que pode essas pessoas falando nas nossas próprias línguas em que nascemos? Eles nunca estudaram e eles ficaram perplexos. É como se fosse assim, irmãos, um falasse, estou dando um exemplo, um estivesse falando inglês para o povo que veio lá dos Estados Unidos, da Inglaterra, sem que a pessoa que tivesse estudado aquela língua, a outra pessoa estivesse falando em mandarim, falando para japonês, sem que tivesse estudado. Falando de quê? Da grandeza de Deus ali. Meus amados irmãos, e muitas pessoas se converteram. Muitos, amados irmãos, acharam que os discípulos estavam embriagados. Mas, amados irmãos, era o Espírito Santo que ali estava. Bom, Ato 2 fala sobre idioma. E a língua estranha, que não é idioma que nós falamos, as pessoas falam na igreja. Não, essa língua estranha não é idioma não, irmãos. Às vezes alguém tenta associar, dizendo que não é idioma. A palavra do Senhor, ela deixa bem claro o seguinte, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, diz o que é a palavra de Deus? Pois quem fala em língua estranha, não fala os homens, porque ninguém entende. Essa língua estranha, irmãos, que nós falamos hoje, que é a língua, dom espiritual, a gente não aprende, nós não aprendemos a falar no colégio. A palavra do Senhor diz, pois quem fala a língua estranha, não fala aos homens, porque ninguém entende. E diz a palavra de Deus, mas fala de fato em mistério, e fala em mistério com Deus. Olha só, ninguém entende e em espírito fala em mistério. Meus amados irmãos, depois a palavra vai dizer mais à frente, quem fala a língua estranha, ore para que interprete. Meus amados, se fosse idioma, a palavra do Senhor dizia o quê? Se você fala em língua estranha, entra numa faculdade, vai fazer um curso preparatório para você aprender aquele idioma. Mas não é idioma não, irmãos. Aqui a Bíblia está dizendo que quem fala língua estranha não fala o homem. Quando a pessoa está falando língua estranha, não fala o homem, mas fala a Deus, é mistério. E a pessoa que fala em língua estranha, ela tem que orar para que interprete, irmão, para que tenha uma interpretação da parte de Deus. Então, meus amados irmãos, a língua estranha é um dom, é um dos dons espirituais, junto com o dom da profecia. Então tá aí, irmãos, a palavra do Senhor para nossa meditação. Então, meus amados, não esqueçam, língua do Atos 2 é idioma. A língua estranha de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, é língua, dom espiritual, é um dom espiritual, e quando a pessoa fala, o outro não entende, a não ser que haja o dom da interpretação, e fala em mistério com Deus, tá bom? É o que diz a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, que Deus te abençoe. Eu espero que você entendeu esta palavra. Como o vídeo é tão curtinho, eu tenho que falar em 10, 12 minutinhos só, para não ficar muito cansativo. Depois eu retorno a falar sobre esse assunto. Que Deus te abençoe, irmãos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu like e que Deus te abençoe. Vou deixar esse vídeo aqui para complementar isso aí, tá bom? Fica na paz do Senhor.